Perispírito. Questão 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A sais vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera, transportar-se onde queira. É importante que a gente entenda que, para nós, o perispírito e todo o seu conjunto de corpos sutis, são translúcidos, são invisíveis aos nossos olhos materiais. Embora algumas pessoas possam vê-los, porque eles veem também com os olhos da alma. Portanto, para os espíritos, o perispírito ainda é bastante material. Dependendo da evolução do espírito, ele é mais denso. Dependendo da evolução do espírito, ele é mais volátil, ele é mais sutil, ele é muito e muito mais translúcido. Nós vamos ver no livro, se não me engano, Os Mensageiros ou Missionários da Luz, um dos dois livros, não estou lembrado agora. Os três primeiros, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Num desses ali, um grupo de espíritos que trabalha na região inferior a nosso lar vai receber a visita de um emissário. Então eles preparam um local para que esse espírito se materialize para que todos possam vê-lo. Portanto, o perispírito de espíritos muito evoluídos não vai ser percebido por espíritos menos evoluídos, bem menos evoluídos. Inferiores é uma palavra muito forte. Vamos chamar de bem menos evoluídos. Então, porque evolução é conquista. Por isso, tem-se a necessidade de criar um ambiente propício. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, se nós temos uma maçã, a semente está ali no centro do fruto, sendo protegida por aquela polpa. O espírito seria a semente e a polpa, o perispírito. Para nós podermos fazer essa comparação. Vejamos. Aqui nós temos a imagem de uma aura, segundo o livro Mãos de Luz, de Bárbara Embrena. A aura limpinha, perfeita, de uma pessoa saudável. Aqui nós temos 3 fotos. A primeira está representando os principais chakras. Primeiro, o segundo, que ele tem na frente e atrás a sua contraparte. O terceiro chakra, o quarto chakra, o quinto chakra, o sexto chakra e o sétimo chakra cá em cima. Bom, aqui tem a representação do corpo humano e a posição dos chakras. Nesse daqui nós temos o corpo etérico. Esse corpo etérico, ele absorve os princípios vitais que nós vimos lá atrás, no início do estudo, e nós vamos deixá-lo para trás quando desencarnarmos. Este aqui é um corpo emocional. Aqui as imagens estão mais claras, mas parece que dá para ser visto aí na câmera. O corpo mental é onde nós apresentamos as nossas principais características desta existência, permitidas nesta existência. Você vai entender por quê. Aqui, o corpo astral, que eu chamo de um emocional de outras vidas, para ficar mais fácil da gente entender. O etérico padrão é aquele que nos dá a aparência que nós temos. Então, nós temos hoje essa aparência bonitinha que nós temos, porque criamos esse molde que vai moldar nossos corpos. Portanto, dentro de uma mesma família, existem pessoas bem diferentes. E aí temos o corpo causal. Esse aqui é o nosso HD, onde está armazenado todo o nosso histórico de vida. Do corpo causal, saem dados para o corpo mental. Então, muitas vezes, a pessoa vai começar a fazer uma transformação dentro da doutrina espírita e fala assim, mas depois que eu comecei a trabalhar dentro da doutrina espírita, eu pareço um monte de doença que eu não tinha antes. Não é que eu não tinha antes, não. Você tinha elas aqui, e como você foi trabalhar na doutrina espírita, seus protetores permitiram que ela viesse para cá. E aí a gente tem que tratar corretamente. E os sintomas que aparecem aqui no mental, ainda no mental, é a nossa irritação, nossas tensões nervosas, nossas tristezas, cada característica diferente, são milhares de características diferentes, são muito bem tratadas pela homeopatia, e aqui está aqui no emocional, muito bem tratado pelos florais.
Este corpo aqui, o etérico, é onde se faz as cirurgias espirituais e também os tratamentos com a acupuntura estão muito ligados a esse corpo aqui. Bom, aqui está o espírito, como nós dissemos antes, a essência. O perispírito é todos esses corpos juntos. Tem 2 lá, mais 3 aqui, 5, 6, 7. 7 corpos, certo? Formando esse conjunto bonitinho que a gente está vendo aqui, todos eles devidamente entrelaçados, devidamente interconectados. Qualquer falha nessa interconexão vai trazer problemas para nós. Bom, isso aqui é uma forma da gente mostrar didaticamente como é o espírito, como é o perispírito, segundo aquilo que é uma das maiores videntes que nós tivemos aqui nesse século passado e neste, a Bárbara Embrena, mostrou para a gente como ela era uma física, ela transformou isso em linguagem de computador e conseguiu mostrar essas imagens para nós. Creio que mais perfeito não seria possível, dentro da tecnologia que nós temos. E ela fez isso na década de 80. Certamente hoje poderia se fazer coisas melhores se as nossas autoridades, creio eu, permitissem. Porque se nós, na década de 80, já montamos essas imagens a partir de um programa de computador, atualmente, quase 40 anos depois, já poderíamos ter tido recursos para ler a alma das pessoas, a aura das pessoas, com muita facilidade, com muita nitidez, como ela diz no livro Mãos de Luz. Mas, enquanto nos chega essa máquina, nós vamos desenvolvendo nossa intuição, nossas percepções psíquicas, para tentarmos fazer essas leituras. Aí você vai falar, isso não é doutrina espírita, isso não está na doutrina espírita. Nós usamos um recurso didático para poder explicar o que é espírito, o que é perispírito. Certo? Se você tem um melhor, nos envia ou nos indica onde tem uma fonte melhor do que esta para mostrarmos o perispírito. Creio que assim fica mais bem entendido. Questão 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Para o homem ir para o espaço, para a estação Mir, ele coloca aquele escafandro e tem que ficar lá dentro protegido, porque lá de fora a radiação é muito alta, frita a pessoa. Frita no modo de expressão de linguagem. Vai trazer grandes danos à sua saúde. E além do mais, a temperatura lá em cima pode ser muito alta. Bom, aí nós já entendemos que para sairmos do planeta, precisamos mudar nosso perispírito. E aí tem que ter autorização, tem que ter apoio de espíritos superiores, apoios de técnicos que permita nos ajudar a fazer essa transformação. Não é assim conforme a gente pensa. O livro A Segunda Morte dá algumas explicações. E tem um outro livro, que eu agora não vou lembrar qual é o livro espírita, que também fala sobre essa possibilidade de sair do planeta, mas a mudança de perispírito. Se não mudar o perispírito, não tem como sairmos do planeta. Ou seja, nós estamos aqui presos a uma lei que rege o planeta Terra. Para estarmos em Marte, temos que nos adequar à lei que rege o planeta Marte. Letra A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam na vossa matéria, já o dissemos. Eles não vão se tornar mais grosseiros. De acordo com o local e para quem eles precisam fazer-se percebido, eles vão ter que absorver do meio psíquico essa energia do fluido cósmico universal para montar um perispírito compatível. Conforme dissemos, num dos 3 livros, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna ou Missionários da Luz, um desses 3 livros vai ter a explicação de quando um espírito superior vai descer uma instância de assistência e tratamento dos espíritos e ele vai precisar materializar-se lá para ser visto por outros. Tem um amigo nosso que ele tinha sonhos assim bem nítidos com o mundo espiritual e ele lembrava de colegas do dia a dia, do curso que a gente fazia, que serviam de médium para os espíritos que eram autoridades naquele assunto passarem mensagens para as pessoas. E incrível que aquelas pessoas que serviam de médium para esses espíritos aprendiam aquela matéria mais fácil.
mais rápido. Então tem muita coisa no mundo espiritual que ainda não entendemos plenamente. E o Kardec nos dá uma base para nós começarmos a abstrair a nossa mente, compreender e aceitar melhor as realidades transcendentais da vida, as realidades espirituais. Questão 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece, algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Nas revistas espíritas tem muitos relatos das pessoas que viam alguém que eles conheciam aparecer em sonho, às vezes aparecia materializado dentro da casa, andavam, eles tinham a sensação que poderia até tocar e sentir esse espírito ali dentro materializado. E havia casos que sim, as pessoas viam e tocavam. Rochester ele faz algumas informações interessantes, embora ele seja um pouco contestado por algumas pessoas, mas para aqueles que adoram Rochester, vamos entender. Quando ele ia escrever os livros, ele pensou em várias personalidades, que ele já tinha existido, que ele tinha várias reencarnações dele, com qual delas ele iria apresentar para escrever. E ele fez uma análise junto com os seus mentores, o Espírito Superior também tem mentor, e viu que, como Menefitá, ele era uma pessoa muito revoltada e muito egocêntrico, muito exótico. Como Astartos era uma pessoa muito simples, não poderia penetrar na personalidade das pessoas. Então, como Rochester, embora com vários defeitos que ele teve, vários vícios que ele teve nessa existência como Rochester, mas ele tinha uma percepção muito grande da psicologia da situação. E ele escreve livros maravilhosos que poucas pessoas e poucos espíritos escrevem como Rochester. Com clareza, você pega o livro para o Rochester, entra na cena. Portanto, a gente está usando o Rochester porque ele descreve isso para nós, para que a gente possa entender que o espírito ele se manifesta com a aparência que ele quer, a aparência que nós o conhecemos, e nessa aparência também estará embutida a sua personalidade, conforme a explicação do Rochester, para a gente poder entender. Certamente, quando chegar no mundo espiritual, nós vamos querer nos apresentar e aparecer como? O da última encarnação ou de outras encarnações para trás. Se em cada encarnação nós estamos cumprindo uma etapa para pagarmos as nossas contas, acertarmos as nossas contas perante a justiça divina, é bom que nos apresentemos com aquela que tivermos mais conquistado mais qualidades. E provavelmente vai ser essa última, porque aqui nós já estamos entendendo que temos que nos esforçar para nos educarmos para as leis da vida.